Entre nós, o que ninguém tem coragem de falar, a gente fala. Oi, eu sou Jéssica Araújo e esse é o Entre Nós. Hoje eu trago para vocês uma história real, de muita força e superação. Essa história é da Lígia, uma mulher de coragem que passou por percas, por luto e muita superação. Eu tenho certeza que essa história vai te inspirar. Então vamos junto? Seja bem-vinda, Lígia. É um prazer ter você aqui hoje. Obrigada. O prazer é todo meu. Conta um pouquinho pra gente como que você escolheu essa área da saúde, que você foi pra técnica de enfermagem, né? Certo. Bom, é uma longa história, né? Eu iniciei fazendo uma faculdade de administração de empresas. Eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida, que eu acredito que todo jovem, toda pessoa que está iniciando a sua vida tem esse ponto de indecisão, ao que eu quero fazer, o que eu quero estudar. Eu estava bem perdida, não sabia o que eu queria estudar, não sabia o que eu queria fazer. E daí eu comecei a trabalhar no laboratório, eu me encantei. Daí eu ia para a faculdade, eu olhava e falava, ai, mas não é isso que eu quero, não é isso que eu quero para mim. Daí eu decidi abandonar tudo, falei, não. Vou abandonar, eu tava já no 3º ano de administração, faltava mais um ano só pra acabar na época. Aí eu tava no 3º ano, me falaram do curso de técnico de enfermagem. Eu tranquei a minha faculdade sem nem pensar. Em julho, todo mundo, você é louca, você vai abandonar uma faculdade pra fazer um curso técnico. Tranquei em julho a minha faculdade de administração e em agosto eu já iniciei o curso de enfermagem pelo curso-alvo. Comecei trabalhando, né, já no laboratório, comecei estudando no alvo e já tive o gancho, a oportunidade de começar a trabalhar no Hospital da Providência na época. Então, assim que eu finalizei meu curso técnico, eu já comecei a trabalhar no Hospital da Providência. E isso me motivou a seguir carreira. E há mais de 20 anos estou nessa área devido a esse início. Isso é muito legal, o seu relato, porque realmente a gente desmerece às vezes os técnicos e não tem essa necessidade. E na realidade tem que muito mais a ver de você se achar profissionalmente, de conseguir se encontrar mesmo naquilo que você gosta e trabalhar por amor, né? Sim. Isso faz uma diferença muito grande. Eu não sei se você sabe, mas a gente tem alguns testes que a gente faz que se chama teste vocacional. Sim. Para ajudar as pessoas a se descobrirem nessas áreas. Encontrarem, né? Quando eu trabalho isso em clínica, vou muito a fundo com as pessoas, principalmente adolescente que vem fazer, né? Porque eles estão perdidos. Sim, e eles não têm noção do que tem que passar para se tornar. Isso, então eles precisam saber esse processo. O que vai ter que estudar, o que não vai ter que fazer. Até conhecer a realidade do que ele quer fazer. E mesmo assim, acontece muitas vezes de ainda irem estudar e lá na graduação falar assim, não era é isso que isso. eu queria. Foi o que aconteceu com a faculdade de administração. Eu iniciei acreditando, eu quero ser uma empresária, eu quero... Porque quando você é jovem, você tem aquele sonho além. Você não vive assim, você tem um sonho, mas você não vive muito com a realidade. E daí, quando você vai e descobre, você consegue ter essa junção do que você espera com a realidade, dia a dia, o que realmente é. E pra mim essa descoberta foi muito bacana. Esses testes, eu brinco que eu fui bem raiz, assim. O meu teste vocacional foi na raça, na prática. Na prática, trabalhando, descobrindo. Então, assim, pra mim foi a melhor descoberta que eu fiz na minha vida, assim. Foi muito gostoso, muito prazeroso, assim. E se me perguntassem, se você pudesse mudar alguma coisa na sua vida, de iniciar a sua vida, eu seguiria o mesmo caminho. Você se colocar no lugar do outro. Isso é muito importante pro profissional de saúde. Porque você tá cuidando de uma pessoa, ninguém vai a um hospital por passeio. Todas as pessoas vão até o hospital, elas vão lá por uma necessidade, por uma doença, por algum motivo que não é legal. Trate da melhor forma. Você não sabe o porquê ele está ali, você não sabe o sofrimento que tem além. E além, se as pessoas pensassem assim, já ajudaria muito, né? Nossa, ajudaria E é demais. muito difícil quem não vai estar do outro lado alguma vez na vida. Isso é então verdade. A gente tem que saber sempre vai passar por aquele momento um dia. Sim, então trate certeza. a outra pessoa bem, porque o próximo pode ser você, né? Com certeza absoluta. E daí, Lígia, você foi trabalhando na área da saúde e você Fui trabalhar no SESI. Aí eu achei muito interessante, porque daí eu cheguei lá, uma área nova, tava trabalhando, tava indo tudo bem, tudo certo. Daí eu lembro que um dia eles pegaram e falaram assim, tem que fazer um atendimento numa empresa
Mas lá no SESI, eles têm uma Sprinter, que é uma ambulância, que leva a cabine de audiometria para fazer os exames direto na empresa. Eu olhei para aquela ambulância, a ambulância olhou para mim e falei, não, a ambulância eu nunca dirigi. Não, é verdade, a gente vai precisar que você tire carteira da ambulância. Daí foi o meu primeiro desafio, só dirigia carro, moto. Aí eu, com 25 anos, fui à autoescola, fiz a habilitação D, que é a de caminhão, para poder dirigir ambulância. Então, assim, foi uma conquista bem bacana na época, uma experiência nova. Mas daí foi onde eu comecei, onde eu tive a habilitação D. Na hora que ele perguntou, assim, o rapaz da autoescola, quem que vai querer ser o primeiro? Todo mundo começou a disfarçar, virar pro lado. Eu peguei e falei, eu vou ser a primeira, já que eu sou a única mulher, eu vou ser a primeira. Aí todo mundo olhou pra mim, você tem certeza? Eu falei, eu tenho. Porque eu vou, Ninguém quis descer do ônibus e falou assim, não, eu não vou? Não! Aí todo mundo olhou, daí ele falou, então, bora lá. Todo mundo entra dentro do ônibus. Menina, eu fui a primeira a fazer. Graças a Deus, passei sem nenhuma dificuldade. De primeira? Olha passei. Que legal. Daí você foi, então, trabalhando. Foi. E até que você chegou a se casar, isso? Quantos anos você tinha quando você se casou? Eu me casei, eu tava com 26 anos. Novinha. Novinha. Esse meu primeiro esposo, né? Eu conheci ele com 19 anos. Foi assim, o amor da minha vida. Eu vi ele pela primeira vez, eu olhei e ainda brinquei. Falei pra minha irmã, né? Que sempre foi minha companheira, tava comigo no dia. Eu olhei pra minha irmã e falei assim, é com esse que eu vou casar. Nossa, tá parecendo o meu casamento. É com esse que eu vou casar. Porque hoje em dia não existe mais tanto isso, né? As pessoas nem sabem o que querem direito. Mas eu olhei e falei, é com esse que eu vou casar. E eu lembro que a gente tava assim, saindo, né? Se conhecendo. Aí um dia ele chegou na minha casa e sentou e falou assim, eu quero conversar com você. Ele falou assim, eu quero saber o que você quer da sua vida, porque eu gosto de você e eu quero namorar pra casar. 4 meses depois a gente tava morando junto, porque eu já morava sozinha na época. Nós já estávamos morando junto 4 meses depois. Eu fui casar no papel, assim, tudo, depois de 4 anos. Mas, assim, foi bem assim, fluiu de uma forma tão gostosa que eu falo, assim, que o que Deus quer acontece, não tem erro. Tava super feliz, mas sempre tem um probleminha, né? Ele não queria ter filhos. Ele não queria? Não queria. Quando eu tava com 7 anos já de casamento, daí nada de filhos, nada, e isso me angustiava muito. Daí ele um dia chegou em casa, tava com um negócio assim aqui no peito, e daí eu falei pra ele, nossa, que é isso? Você bateu? Aconteceu alguma coisa? E ele falou assim, não bati em nada. Eu falei, não. Na época eu trabalhava com médico e na clínica tinha médico que fazia ultrassom. Eu falei pra ele, não, amanhã mesmo você vai lá, vai fazer um ultrassom pra gente ver o que é. Acredito que seja um cisto sebáceo, alguma coisa, algo simples. No outro dia ele foi e fez o exame. Aí o médico bateu na porta e falou assim, Lígia, você pode vir aqui um pouquinho fazendo favor? Menina, na hora que ele falou isso, me deu até uma coisa ruim. Daí eu cheguei na porta e ele falou assim, olha, Lígia, eu fiz aqui um ultrassom, era bem aqui no peito. E eu vi que é algo um pouco grande. Eu vou precisar fazer uma tomografia pra ver o que é. Perdi o chão. Minha perna ficou mole, porque você trabalhando na área da saúde... já tem noção que pode passa ser, 1000 né? coisas pela cabeça e eu imaginei. Se fosse alguma coisa simples, ele não me chamaria. Se fosse alguma coisa pequena, daria pra ver no ultrassom. Daí a gente já correu pra clínica, agendou uma tomografia, fizemos a tomografia e daí onde a gente descobriu que ele tava com câncer. E na época ele tava com 38 anos, eu tinha 33. E daí a gente descobriu que ele tava com câncer, fomos atrás, tudo. Fizemos a biópsia e daí a gente descobriu que ele tava com um tumor no mediastino, que é essa região entre o coração, o pulmão. E daí a gente descobriu essa doença. Aí o médico chamou a gente pra conversar, falou assim, senta aqui que eu quero conversar com vocês. E eu nem imaginando que ele ia falar, mais focada na doença, tudo, né? Vocês não têm filhos, né? Falei, não, doutor, a gente não tem. Até brinquei, né? Aproveitei o gancho. Falei, é meu sonho, tudo, mas infelizmente o Leandro não quer ter, né? Nunca quis ter. Daí ele olhou pra ele e falou assim, por que você nunca quis ter filhos? Doutora, eu não me vejo como pai, eu não sei porquê, mas não é uma vontade minha, né? Era uma particularidade dele. Daí o médico olhou pra ele e falou assim, olha, muito triste o que eu vou dizer pra vocês, mas assim, o câncer é muito agressivo e nós já vamos ter que já começar o tratamento. Isso era em dezembro. E, infelizmente, assim, não é uma coisa bacana o que eu vou dizer pra vocês, mas assim, se vocês não têm filhos, muito dificilmente vocês vão conseguir ter.
Porque depois do tratamento. ele vai começar a fazer a primeira quimioterapia daqui a 2 semanas e isso, a infertilidade vai surgir. Depois que vocês fizerem o tratamento, depois que ele sarar, depois que tudo der certo, dá pra vocês tentarem fazer um tratamento, tudo. Aquilo, meu chão caiu. Ele olhou pra mim e só falou assim, faz muito tempo que você toma o comprimido, né, anticoncepcional. Eu falei, faz. Ele falou, então para de tomar. Eu até tive um pequeno segundo de esperança que ele falasse, vamos tentar, né? Mas daí ele falou assim, não, então para de tomar, eu já vou começar a fazer quimioterapia mesmo semana que vem, não vai mais ter o risco, para de tomar, pelo menos você dá um descanso pro seu organismo do remédio. Falei, tá bom. E aquilo eu pensei, meu sonho acabou. Mas daí, o milagre que aconteceu foi que isso foi em dezembro. Uma única vez, namorou um dia em janeiro. Foi uma única vez. Ainda até ele brincou, ele falou, aproveita bem, porque depois disso eu não vou mais conseguir fazer nada. Porque com tratamento, com tudo, eu falei, tá bom, por mim, independente, eu sempre vou estar do seu lado. Olha, chega a arrepiar. Daí eu comecei, um dia eu acordei e comecei a me sentir mal. Eu vou na farmácia. Menti pra ele, que eu nem lembro o que eu menti, aquela mentirinha, né, saudável. Falei, eu vou lá na farmácia, vou comprar um teste de farmácia pra tirar essa dúvida da minha cabeça, porque eu tava passando mal, eu não tinha comido nada de diferente, nada. Fui na farmácia, comprei um teste de gravidez. De farmácia mesmo. Na hora que eu vi o resultado positivo. Eu não sabia se eu passava mal, eu não sabia o que eu fazia. Eu fiquei desesperada. Aí eu liguei pra minha irmã, calma. Eu falei, calma como? Ele não quer ser pai, ele tá doente, eu preciso apoiar ele. Você imagina? Na minha cabeça, o turbilhão de sentimentos, de medo. Eu fiquei desesperada. Eu tava grávida. Denso. Que bênção. Eu fiquei 2 dias que eu não sabia o que eu fazia. Daí ele percebeu. Um dia chegou pra mim e falou assim, tem algum problema? O negócio é o seguinte, senta aqui que nós vamos conversar. Igual quando ele fez comigo, quando ele queria casar, eu falei pra ele, senta aqui, nós vamos conversar. Eu falei pra ele, eu tô grávida, eu sei que você tá doente, eu vou te apoiar até onde eu puder. Daí a gente vai se separar e eu vou criar, mas mesmo assim, de longe, eu vou estar cuidando de você. Você Como achou você que ele ia largar de você? Pai, eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito de cuidar da nossa filha, eu vou dar um jeito de cuidar de você, eu vou dar um jeito. A gente sempre tenta fazer o melhor. Ele olhou pra mim e falou assim, você acha que eu iria largar de você? Eu jamais faria isso. Se Deus mandou, é porque Deus quer. Foi um momento de muita alegria pra nossa família, porque a mãe dele ele era filho único. Então, ela tava morrendo de medo de perder o único filho dela. Tava todo mundo apreensivo. A gente não fazia mais nada a não ser se preocupar com a doença dele. E daí surgiu a gravidez. Em junho, eu tava de 6 meses grávida e ele já tava com a esperança bem baixa de que não ia conseguir conhecer a filha dele. Ele falava, eu vou morrer antes dela. Ele um dia entrou no quarto, em casa, ele tava bem mal. Ele falou assim, você não vai entrar no quarto. Enquanto eu não sair daqui, você não entra. Eu achei estranha aquela atitude, mas respeitei, fiquei sentada na sala. Depois de bastante tempo, assim, ele saiu com um papel na mão. Era uma carta. Ai, que lindo. Ele falou assim, eu escrevi essa carta e você só vai ler ela depois que eu não estiver mais aqui. Essa carta vai ficar guardada. E independente do que acontecer, você só vai ver essa carta o dia que eu não estiver mais aqui. Eu olhei pra ele e falei assim, eu nunca vou ler essa carta. Ele olhou pra mim e falou, você vai. Em agosto, dia 8 de agosto de 2015, ele faleceu. A doença conseguiu vencer. E eu tava grávida de 7 meses. E a gente perdeu ele. A doença. Eu já entrei em depressão, comecei a ficar mal. Porque eu falo que tem a depressão antes do parto. Todo mundo fala muito da depressão pós-parto, mas você tem a depressão antes do parto. Muitas mulheres já apresentam, né, esse sofrimento. Acho que pela angústia, você mesmo pode me dizer, né, melhor. E eu comecei a me afundar. Eu tava grávida e eu não levantava da cama, não levantava do sofá. A minha irmã morava lá em João Pessoa. A minha irmã veio pra me ajudar a ter um apoio, porque eu fiquei sozinha no apartamento que a gente morava, grávida, sem saber o que eu ia fazer da minha vida, porque você perde o rumo. Daí um dia eu tava em casa dormindo
acordei com uma dor insuportável, passando muito mal, minha cabeça parecia que ia explodir. Eu comecei a gritar, eu gritava pra minha irmã, socorro, socorro, era umas 3 horas da manhã. Eu gritava, socorro, socorro, me salva, porque parecia que eu ia morrer. Eu nunca Você não tinha nem noção que era pressão. Não tinha noção que era pressão. A minha pressão sempre foi 9/5, 9/6, eu tenho pressão baixa. E a médica falou, vai pro hospital agora, senão a Lígia vai morrer. Ainda ela falou, a segunda a morrer vai ser ela. E daí a gente morava bem pertinho, eu morava ali na Munhoz da Rocha, bem pertinho do Providência. A minha irmã me colocou no carro, eu já cheguei no hospital, logo em seguida ela chegou e a minha filha nasceu. Com 32 semanas. Menina, ela tava enorme. Ela tinha 50 centímetros, tamanho de uma criança normal, com 3,315 kg. Ela já era um peso de uma criança normal. Ela já estava pronta para vir ao mundo. Mas é porque, assim, ela já sabia que eu tava precisando dela. E eu chegava lá em casa e eu olhava, eu tava com o meu sonho realizado, que era minha filha no colo, mas o meu outro sonho que eu tinha perdido. Faltava um pedaço. Faltava um pedaço. São amores diferentes. São amores diferentes. E eu nem falo se a sua depressão foi pós-parto, né? Porque o que você passou, o luto em si, a depressão, ela já veio com você, né? Então é um momento de muito sofrimento que só quem passa realmente por luto pra entender. Só quem passa realmente entende. Eu falo que é um momento, assim, que é uma descoberta que eu não queria. Eu não quero que ninguém descubra esse sentimento, mas é um sentimento horrível. Que história emocionante. E você realmente cumpriu com o que você prometeu e continua, né? Cumpro. E como que é sua filha com toda essa história, com história de vida dela, né? Porque ela nasceu no meio de tudo isso. Ela já começou numa luta, né? Porque na barriga ela já lutava. Ela lutava pra sobreviver na barriga, porque eu igual eu falei, eu não me cuidei, eu tinha os acompanhamentos com o médico, tudo, mas eu não tinha aquele momento de me cuidar, de ter aquele momento, estou grávida, estou curtindo. Não. Ela chorava desesperadamente. E depois que eu fui perceber que eu causei isso, porque eu falava tanto, não, eu vou cuidar de você, eu vou ficar, não, a Maria Júlia a gente dá um jeito. E ela tinha isso, assim, até a mãe dele, a minha mãe falava, ai gente, mas essa menina não vai no colo de ninguém. Ela morria de medo. Ela tinha medo de me perder. Acho que ela pensava, eu já perdi meu pai, eu vou perder minha mãe também. A gente fala muito isso pra grávida, né? Eu também trabalho com grávidas. Conversa com seu filho, canta uma música pro seu filho. Ele tá ali dentro, mas ele tá te ouvindo, tá mais conectado do que tudo. E querendo ou não, sua filha vivenciou tudo isso. Vivenciou. Mas assim, eu creio que hoje ela entende desse amor maior, né? Super entende. Ela é coisa assim mais preciosa que eu tenho na minha vida. É assim, ela é a minha motivação. Deus mandou ela pra ela cuidar de mim. Não sou eu que cuido dela. Eu acho que é ela que cuida de mim. Eu vim com... A gente vem ao mundo, cada um tem uma missão. E eu acredito que a missão da Maria Júlia, eu acho que é ela cuidar de mim, não eu cuidar dela. Vou te indicar a ler sobre Bert Hellinger. Já ouviu falar? Não. Constelação familiar. Sim, constelação familiar. A gente tem as ordens, né, do amor, as ordens do ajuda. E assim, Leandro veio primeiro que ela. Isso. Então, esse amor de vocês, se não existisse ele, não existiria ela. Não existiria esse próximo amor. Isso. Então, essa conexão é legal passar pra ela. É legal você ter essa visão. Isso. Mas não inverte esses papéis. Você é a mãe e ela é a filha. Sim. Eu brinco que ela veio pra cuidar de mim. Até hoje eu brinco com ela. Eu falo, todo mundo fala, os filhos estão crescendo. Eu falo, não, mesmo que ela casar, eu vou morar com ela. Ela olha pra mim assim, não, mãe, você não vai morar. Eu falo, eu vou morar com você. Eu falo que eu nunca vou desgrudar dela. É um amor, assim, imagino que ela veio te dar uma força no momento que você mais precisava e continua te fortalecendo, né? Sim, ela me fortalece todos os dias. Todos os dias. Isso é muito gostoso, muito prazeroso, mas sempre coloca, assim, ela no papel dela de filha. Sim. Comecei a namorar e casei de novo. Eu até brinco que eu nem me imaginava casar novamente. Casei de novo. Depois de 2 anos, eu tive a minha segunda filha, porque também o meu sonho era ter uma família grande, eu queria ter esse momento. Tive a minha segunda filha. Foi a Milena, né? A primeira foi a Maria Júlia, a segunda foi a Milena. Depois de 2 anos, depois de 2 anos, foi onde entra a história do exército, né? E foi aonde que eu te procurei e nem sabia dessa história incrível que você tem. Isso. Menina, fiz a minha inscrição.
não muito acreditando que eu ia passar, porque você sempre pensa, tem várias pessoas, a concorrência é grande. Sim. E daí quando saiu a segunda classificação, eu tinha ficado em primeiro lugar. Nossa. E era a única vaga que tinha pro Carana. E eu fiquei em primeiro lugar. Por quê? Porque é um processo seletivo. E é por... como que fala? Você não faz prova, nada. É por qualificação profissional, por títulos, prova de títulos. E daí, por toda a minha experiência profissional, por todo o tempo que eu tinha, né, da minha área da saúde, a minha experiência profissional, eu fiquei em primeiro lugar. É só prova de títulos? Só prova não tem de aptidão títulos. física, coisa assim? Tem toda essa parte. Mas a aptidão física, ela é a seguir da prova de títulos. Entendi. Se você não conseguir entrar, você não segue adiante. De todas as minhas conquistas profissionais, o exército foi a minha maior conquista. Porque era uma coisa que eu nunca imaginava que eu fosse conseguir. Pra mim foi uma surpresa muito grande, uma realização de um sonho. Porque assim, toda menina quer ser aeromoça, quer ser... Eu acredito que o militarismo, assim, quando as pessoas olham uma mulher fardada, você não vê, é muito pouco. Geralmente é mais homens, né? Então, pra mim... Como mulher, assim, ser militar, nossa, foi um sonho. Pra mim, é uma profissão de muito orgulho. Você entrar, assim, é maravilhoso. Tanto é que eu te convidei por ser setembro, que é um mês que eu queria trazer alguma mulher do exército. Teve muita dificuldade, você sabe, como você tá me ajudando. Mas assim, se você puder contar um pouquinho como que é ser uma mulher dentro do exército, acho que seria muito, assim, prazeroso a gente ouvir um pouco. Que é uma área que quase ninguém comenta, até pra entrar já é muito oculto, né? Eu comentei, as pessoas não têm nem conhecimento até pra entrar. Sim. Quem dirá de como é. É porque, assim, o mundo militar, ele é muito reservado. Você pouco ouve se falar. Se você não tem uma pessoa que trabalha lá dentro, um conhecido, você não sabe da vida militar. Sim. Então, e não é porque eles fazem proposital, mas é porque realmente tem essa restrição. O mundo militar é um mundo mais fechado mesmo. E assim, como mulher, resumindo assim, é uma experiência maravilhosa, é um desafio muito grande. Para a mulher é muito difícil porque tem que abrir mão de estar com a família, estar com os filhos. Para o homem é mais fácil. Agora, para a mulher, a maior dificuldade é você ter que abrir mão de toda a sua vida para você estar presente, porque o exército ele exige bastante de você estar lá no exército. Quando você é militar, você vive a carreira militar como qualquer soldado, você anda fardado, você marcha, você faz campo, você faz tudo que qualquer outro militar homem faz. Não é porque você é mulher que você vai fazer algo diferente. Então, assim, tem os plantões, tira serviço, tem os dias de serviço e você tem que ir. Então, assim, uma vez por semana eu tava dormindo no quartel, eu não vinha pra casa, eu ficava assim, as minhas filhas, eu ficava praticamente 2 dias fora de casa, toda semana. Mas é um desafio muito grande. E como foi pra você entrar no exército casada? Seu marido te apoiou? Então, é assim a pergunta que a maioria das pessoas me fazem. 90% das pessoas me perguntam, mas o seu marido não achava ruim? Não, porque ele era policial civil. Então, ele já vivia um pouco nesse mundo. Então, assim, ele foi a pessoa que mais me incentivou. Ele nunca teve ciúmes. Até porque, você fez uma pergunta interessante. Aqui no exército são 600 e poucos, na época que eu estava, 600 e poucos militares. Tinha 9 mulheres. Nossa. Então, assim, a demanda é muito grande de homem e poucas mulheres. Então, assim, óbvio que tem assédio no sentido, assim, é normal um ambiente com vários homens, né, ter ali interesse em mulheres. Mas no exército isso é uma coisa que se respeita muito. Vida de casado mudou bastante na questão de horários, de rotina. Isso mudou bastante. Isso foi uma coisa que afetou bastante a gente, assim. Mas a gente conseguiu lidar, conseguiu levar perfeitamente, assim. Tudo a gente dá um jeito. Mas foi uma dificuldade. Isso foi bastante. E quanto tempo você ficou no quartel? Eu fiquei 2 anos. O militar temporário, ele tem um tempo de 8 anos que ele pode permanecer. Na questão da idade, tem também o militar temporário, ele tem uma idade para entrar. Então, a idade limite para entrar, se eu não me engano, são 39 anos. Quando eu fiz 39, eu já estava dentro. Se eu não tivesse passado em primeiro lugar, eu não tivesse conseguido aquela vaga, eu nunca mais ia poder tentar, porque eu tinha o limite de entrar. Mas tem a questão da idade, que você só pode permanecer até os 46 anos. Então, assim, 45 anos.
Então, eu não poderia ficar aos 8 anos devido à idade. Então, eu só poderia ficar os 6 anos. E você trabalhava na área da saúde dentro do Exército, né? O Exército, ele tem a enfermaria, né, que é a formação sanitária, que eles falam. Para as pessoas entenderem, é como se fosse um posto de saúde dentro do Exército, né? Que é onde faz o atendimento para os militares e faz atendimento também para as pessoas que... familiares. Os familiares. Ele faz o atendimento para os familiares. Então, assim, o militar, ele tem o plano de saúde do Exército, é o FUSEX. Então, assim, os militares, né, eles podem ir ao Exército, lá, ao batalhão, para poder ter um pré-atendimento. E depois vai para os demais clínicas, hospitais, mas eles precisam ir lá no Exército, pegar uma guia para poder ir ter o atendimento na outra unidade, que seja fora. Então é onde a gente trabalha, a gente faz todo esse atendimento, tanto com o militar quanto com o familiar, cuida de toda essa papelada, é bastante burocrático, as pessoas não imaginam, mas assim, nós lá, as mulheres, a maioria das mulheres, elas estão na enfermaria e cuidando com essa parte burocrática, né, essa parte administrativa da saúde, sempre ligada à saúde. E quando você saiu do Exército, o que você resolveu aprontar? Quando eu saí, eu fiquei meio sem rumo de novo, mas eu prometo que acho que é a última vez que eu fico sem rumo na minha vida. A minha filha mais velha chegou pra mim um dia e falou assim: mamãe, você não vai mais pro batalhão? Eu falei: não, filha, mamãe não trabalha mais lá. Graças a Deus, mamãe, era o que eu mais queria. E eu não sabia disso. Eu falei: mas por quê, filha? Ela: ai, mamãe, eu não aguentava mais você longe, eu não aguentava mais você longe da gente. A minha filha pequena, que na época ela tava com 4 aninhos, ela, nossa, ficou assim, radiante. Aí eu fui descobrir que as minhas filhas, assim, o meu desejo era de estar, mas o desejo delas não era que eu estivesse lá. Porque elas sentiam essa minha ausência. Eu estava me dedicando a pessoas que não se dedicavam a mim. E quem eu realmente tinha que me dedicar, estavam ali sentindo a minha falta. E eu não estava conseguindo ver isso. Então, assim, pra mim foi uma perda, né? Que eu encerrei ali um sonho. Mas ao mesmo tempo, menina, eu fiquei numa felicidade quando eu descobri isso, porque eu precisava desse novo momento, desse novo começo com as minhas filhas. E daí eu parei, assim, pra pensar de novo, o que eu vou começar, o que eu vou fazer, mas ao mesmo tempo, independente do que eu vou fazer, eu vou estar com as minhas filhas. Eu decidi que eu não ia mais perder uma noite de sono fora de casa, e eu não ia fazer mais nada que eu não estivesse na presença, na companhia das minhas filhas. Porque um pouco antes de eu sair, mais ou menos um antes de eu sair do Exército, eu me separei, né? O meu casamento, depois de 4 anos, não seguiu em frente, chegou ao fim, e eu decidi me separar. Nada é por acaso, né? Acho que separada ainda ficou mais difícil trabalhando no Exército. Ficou mais difícil, porque daí antes eu tinha o apoio dele, eu tinha o apoio da mãe dele, eu tinha o apoio da família dele. Ele sempre me ajudou, né, com essa parceria até hoje. Assim, nós temos essa parceria de um ajuda o outro, mas assim, ele me ajudou bastante, cuidando das meninas, pra mim poder conseguir seguir essa carreira, porque senão eu não ia conseguir, com a ajuda dele, da mãe dele, que sempre foi assim, um anjo na minha vida, com a mãe do meu primeiro marido, que também me ajudou muito. E esse recomeço, o que você foi aprontada aí? Falei, vou começar de novo, vou começar do zero. Surgiu a oportunidade de eu trabalhar numa farmácia aqui em Apucarana. Pensei, sempre fui numa farmácia pra comprar remédio, mas nunca pra trabalhar. Até que um dia, eu fiz o curso de enfermagem, há 20 anos atrás, com um amigo meu, o Xandão, que a gente chama ele carinhosamente, porque ele tem quase 2 metros de altura. Eu sempre fui muito amiga do Xandão, mas fazia mais de 10 anos que eu não via ele. E o Xandão ele trabalha com os médicos anestesistas aqui em Apucarana. Aí o Xande, que eu nem lembrava, menina, por isso que é importante, não mudem o número de telefone de vocês. Eu tenho esse meu número de telefone há mais de 20 anos. O Xande, nem ele lembrava. Ele falou, ai, doutor, peraí que eu acho que eu tenho o contato dela. O Xande me mandou uma mensagem e falou, Lígia, o doutor vai entrar em contato com você, que ele quer falar com você. Eu lá na farmácia li a mensagem, não entendi nada. Logo depois o doutor me ligou, falou, Lígia, você pode vir aqui pra gente conversar tudo? Pra quem não sabe, pra quem não conhece, o doutor Leandro Toledo, ele é dono da Clínica Toledo aqui em Apucarana. Ele é um cirurgião plástico, super conceituado. Não é porque eu trabalho com ele hoje, mas é uma pessoa espetacular. Me ligou. E no outro dia já eu fui conversar com ele. E aonde surgiu?
uma nova oportunidade de começar a trabalhar na clínica com ele. Ele tem um hospital cirúrgico lá, uma unidade cirúrgica que atende junto com a clínica dele, onde ele realiza as cirurgias dele e tudo mais. E ele me chamou para começar a trabalhar com ele, sem pensar duas vezes e começando do nada, de novo. Fui trabalhar e é onde eu tô até hoje. Já fazem mais de 2 anos que eu tô lá, trabalho com ele, trabalho com toda a equipe. E eu continuo amando o que eu faço. Trabalhando na sua área, na área da saúde. Trabalhando na minha área da saúde. Eu hesitei uma época em pensar em mudar de área, mas não adianta. É o que eu amo fazer. Eu tenho um prazer enorme em trabalhar na área da saúde, em atender as pessoas. E estar em contato com as pessoas. E, assim, uma coisa que eu uso muito diariamente é quando as pessoas vêm, às vezes, com uma tristeza, com um desânimo. Eu sempre falo, gente, eu vou contar um pouquinho da minha história de vida pra vocês. Eu sempre dou em breves relatos, mas eu sempre falo, olha, eu já fiquei viúva, eu já perdi meu marido, eu já perdi minha mãe, e eu tô aqui firme e forte, seguindo a minha vida. Eu já passei por várias situações e eu nunca desisti. Então, assim, eu acredito que você deve pensar nisso. Eu sempre falo muito para as pessoas, porque as pessoas na saúde, às vezes elas estão num momento de doença, um momento de tristeza, de fraqueza. Eu adoro dar o meu relato, dizer o quanto é importante não desistir, o quanto é importante você sempre ter. Se você me perguntar hoje, você faria algo diferente? Jamais. Mesmo eu tendo a perda muito grande que eu tive, mas eu tive muitas conquistas, mesmo com a minha perda, eu não mudaria nada da minha história. Nada. Eu faria tudo do mesmo jeito, tudo da mesma forma, eu não mudaria em nada. Lígia, a gente tem um quadro que se chama Fala na Lata, onde a gente tem algumas perguntinhas para você responder. Ai, meu Deus. Responde o que você pode, da forma que você pode, tá bom? São só 5 perguntinhas. Tá joia. Vai lá, pode tirar uma. É a primeira. O que é mais pesado? Ser mãe solo ou ser militar? Ai, essa pergunta é meio que complicada, porque ser militar não é fácil. É um mundo totalmente diferente. Não falei muitos detalhes que realmente a gente vivencia, mas eu acredito que mãe solo. Eu acredito que mãe solo, porque você tá sozinha pra criar, pra educar, pra tudo. Financeiramente, tudo dá-se um jeito, mas agora você educar hoje em dia um filho pro mundo sozinha não é fácil. Então eu acredito que ser mãe solo é mais difícil, é mais pesado. Mais uma. Tô até com medo dessas perguntas. Eu também. Qual foi o momento mais difícil? Perder o seu marido ou a sua mãe? Menina, É difícil, os dois são amores diferentes, né? é isso que eu ia dizer. São amores diferentes. Mas eu acredito que você, e como qualquer pessoa, vai me entender. Eu acho que foi o meu marido, sabe por quê? Porque pelo fato de eu estar grávida e ter a minha filha. Eu me senti tão desesperada, tão assim, que eu precisava dele para me ajudar. Porque eu estava... Quando você se casa, você inicia uma nova vida. Você se separa dos seus pais e começa uma nova família. E daí perdeu meu marido, eu perdi meu chão, eu perdi minha nova família, eu perdi meu tudo. Porque no momento antes da minha filha nascer, ele era meu tudo. Então, assim, pra mim, eu tive que recomeçar de um sonho realizado. Os pais da gente, a gente parece que, assim, você sabe que um dia você vai perder, você sabe que um dia você vai estar sem. Não que a minha mãe não seja importante tanto quanto, mas o momento que eu vivi a perda do meu marido foi mais difícil do que a perda da minha mãe. Mas em nenhum momento eu tive sofrimento mais de um do que do outro. Foram sofrimentos iguais, porque são amores diferentes, mas o sofrimento é o mesmo. Mas eu acredito que a minha dificuldade maior foi quando meu marido faleceu, pelo momento que eu estava grávida. E não só isso também, né? Foi bem doloroso, né? Foi todo um caminho, foi um processo né? longo. A minha mãe também foi um processo longo, mas assim, ela teve 3 vezes o câncer, ela teve mais... eu tive mais chance de convivência com ela. O meu marido foram 8 meses.
Então, assim, eu tive aqueles 8 meses e depois eu não tive nunca mais. Então, assim, não tem como te explicar. Eu tô tentando te explicar uma coisa que é inexplicável. Mas, assim, eu acredito que no momento, por eu estar grávida da minha filha, todo momento vivido foi o mais difícil. Vamos lá, mais uma. Perguntas difíceis, né? Ai, nem me fale. Se você pudesse voltar ao tempo, o que diria pra você mesmo lá no auge da sua depressão? Essa é uma pergunta de se pensar bastante. Porque, como eu já te disse, eu não tenho nenhum arrependimento. Eu não tenho nada do que eu faria diferente. Eu só acho que eu deveria, às vezes, ter cuidado um pouco mais de mim. Porque eu acho que eu me deixei muito tempo de lado. O meu foco, o meu grande defeito é que, assim, eu foco muito nas pessoas e nunca em mim. Eu sempre quero ajudar o próximo. Quem me conhece sabe, eu sempre tô preocupada em ajudar o próximo. Eu sempre me dedico às pessoas e acabo não se dedicando a mim. Então, assim, eu acredito que no meu momento, assim, mais profundo, eu podia ter cuidado um pouquinho mais de mim. Mas eu não tinha como. Eu não tinha outra opção. Eu tinha uma filha pra criar e eu tinha uma vida dependendo de mim. Então, assim, se eu pudesse, eu acho que eu teria cuidado um pouco mais de mim. Eu até demorei bastante tempo pra sair desse fundo do poço que eu cheguei, porque eu não olhava pra mim. Eu acredito que todo mundo que tá nesse momento depressivo não olha pra si. Não sei se você já ouviu o termo, mas quem está em depressão vive olhando o passado. Isso. E quem está na ansiedade vive olhando o futuro. Então falta a gente olhar o presente, o agora, para ter esse equilíbrio. Isso foi, assim, perfeito. Eu precisava olhar o presente, eu preciso cuidar de mim, porque eu tenho uma vida para cuidar. Não, mas eu pensava no futuro. Você definiu perfeitamente. Eu sofria pelo passado e estava focada no futuro. Eu não olhava o presente, que era cuidar de mim, que era o mais importante. Mas graças a Deus eu consegui. Consegui superar e tô aqui, até hoje, firme e forte. Maravilhosa. Ai, ainda bem que tá acabando, acabando, gente. Só tem mais Graças a Deus. Qual foi a maior injustiça que você já viveu? Com certeza absoluta foi a minha perda do exército. Parece que eu já tô te conhecendo, parece que eu já sei a resposta. Isso, a maior injustiça foi, assim, uma punhalada pelas costas. Eu tava vivendo o meu sonho, eu me dedicava por isso. Eu deixava de ficar com as minhas filhas pra estar ali. Eu me dediquei tanto, que só Deus sabe a dedicação e o sofrimento que foi estar ali. A vida militar não é fácil, é uma dedicação que você tem que ter. Você tem que abrir mão de tudo pra estar ali. Então, assim, eu acredito que esse momento pra mim foi a minha maior decepção, porque eu tive, assim, 38 anos da minha vida, pra mim, não que eu não me sentia realizada na área da saúde, mas, assim, pra mim, a carreira militar foi o ápice, assim. Eu me sentia tão orgulhosa de mim, eu tinha tanto orgulho. O militar, ele tem vergonha, não é vergonha, ele tem receio, ele não sai fardado. Dificilmente, às vezes, você vê um militar fardado na rua. Eu, pelo contrário, eu tinha orgulho de buscar as minhas filhas na escola com a farda. Faltava tempo, porque eu saía e o tempo de buscar as minhas filhas na escola era curto. Mas eu tinha orgulho de ir fardada buscar as minhas filhas na escola. Eu tinha orgulho do que eu conquistei. E eu perder isso da forma que eu perdi, foi a maior decepção que eu tive na minha vida, foi essa. Imaginei. A última, só pra gente encerrar. Ai, vamos lá. Tomara que seja mais leve essa última. Eu já quero uma polêmica. Meu Deus! Se você pudesse escolher um marco da sua vida para tatuar, qual seria? Eu tenho uma tatuagem, porque eu tenho várias tatuagens, eu tenho 7. Mas, assim, eu tenho Maria Júlia, eu tatuei Maria Júlia. E eu tenho minha primeira tatuagem, a segunda foi Maria Júlia. E a terceira foi quando, né, meu marido faleceu. E, assim, meu marido foi o amor da minha vida. E eu queria ter alguma coisa tatuado pra mim, pro resto da minha vida, olhar e lembrar. Porque todo mundo que tem tatuagem gosta de ter um significado. Toda tatuagem tem um significado. E eu não sabia como
eu fiquei meses e meses pensando o que eu vou tatuar pra ter esse momento registrado. E foi quando um dia eu falei assim, é tão simples e eu tô pensando tanto. Aí eu tatuei aqui nas minhas costas, Love of My Life, amor da minha vida. E eu tenho essa tatuagem até hoje. Eu tenho da minha filha e tenho do Leandro, que não é nada escrito o nome dele, mas o significado é amor da minha vida. Eu vou carregar pro resto da minha vida tatuado no meu corpo. Muito lindo. Lígia, pra gente finalizar, eu peço pra pessoa trazer algum objeto que te represente, algo que represente a sua história. Você trouxe alguma coisa hoje? Sim, com certeza absoluta. Eu não teria nada mais importante pra trazer. Eu pensei, a hora que você me falou, você vai ter que trazer um objeto que represente. Aí eu pensei comigo, o que eu vou levar? Mas, gente, nada melhor do que o que eu trouxe pra representar toda a minha vida, toda a minha história. Eu não seria nada do que eu sou sem esses 2 objetos que vão entrar. Cadê os objetinhos? Vamos lá, meninas. Vem aqui do ladinho. Que lindas. Meu amor, esses daqui são, olha lá, esses daqui são meus orgulhos. Toda a minha vida, toda a minha história, eu dedico a elas, né? Toda a minha razão do meu viver. Eu falo que eu não consigo nem expressar o amor que eu sinto. Eu tive vários amores que foram a minha família, minha mãe, meu marido. Mas esses daqui são os amores mais preciosos que eu tenho na minha vida. E a minha vida não seria nada. História incrível, maravilhosa. Assim, de muito orgulho da sua força, da sua coragem, de tantos recomeços que você teve. Agradeço muito por você ter aceitado o convite. Obrigada. Pode ter certeza que vai ajudar muitas pessoas. Eu que agradeço. E eu quero te dar um presentinho pra você levar um pouquinho do Entre Nós, que agora você faz parte dessa história também. Fiquei muito feliz. Vem, vamos Quem falar. Eu que vou abrir, né? Vocês vão só olhar. Gente do céu, eu tô triste porque tá chegando ao fim, tava tão gostoso. Vamos ter que gravar outros, porque é tantas histórias. Ai, que lindo, gente. Olha isso daqui. Que coisa mais linda. Eu tava namorando essa caneca, tá? É? Eu já tava de olho nela, a entrevista inteira ia pedir ela pra você. Mas agora eu tenho a minha, gente. Lígia, muito mais obrigada. linda. Muito obrigada mesmo, de agradeço. coração. Eu só tenho que te agradecer, sua história é incrível. Parabéns mesmo pelas lindas meninas, né? Pela sua vitória, que é a sua vida toda. E muito obrigada por você fazer parte de Entre Nós. Eu que agradeço de todo o meu coração essa oportunidade. E eu sempre tive muita vontade de contar a minha história. Eu tenho, igual eu te falei, eu tenho sempre vontade de falar a minha história para motivar outras pessoas. A gente não quer ser exemplo para ninguém, a gente não quer mostrar, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu acredito que com a minha história, com toda a minha trajetória, às vezes alguém tá pensando em desistir, tá pensando, às vezes tem alguma dificuldade tão pequena na vida que a gente reclama. E assim, eu vejo que por tantas dificuldades eu passei e eu sou uma pessoa tão grata, tão feliz. E eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que eu tenho. E agora a você por ter dado essa oportunidade. Ai, maravilhosa. Amei. Muito obrigada. Obrigada, tá? E esse foi o nosso Entre Nós de hoje. Uma história incrível de lindos recomeços. Com muita força e superação, com muita coragem. Você que nos assistiu até aqui, até agora, muito obrigada. Eu espero vocês todas as terças-feiras, 8 horas da noite, com um episódio novo. Então, um grande abraço, até mais. Obrigada por ouvir o Entre Nós. Toda terça-feira tem episódio novo. Se inscreve, compartilha e até a próxima.